Como grandes histórias são criadas? Há exatamente muito tempo atrás, os seres humanos conseguiram domar um dos elementos mais instáveis da natureza. O elemento que foi fundamental para a sobrevivência da espécie. Os humanos conseguiram domesticar o fogo. Agora, com o fogo em suas mãos, figurativamente é claro, eles podiam espantar mosquitos, assar biscoitos, enxergar a noite. Mas os humanos também podiam sentar em volta de fogueiras e passar horas contando histórias uns para os outros. Eles podiam despertar a imaginação uns dos outros. Nos dias de hoje, os antropólogos sociais acreditam que cerca de 80% das conversas de fogueira daquela época eram histórias. Naquela época, as histórias eram realmente importantes. Além de ativar a imaginação, elas também transmitiam informações importantes para a sobrevivência da espécie. Como assim as histórias poderiam transmitir informações importantes para a sobrevivência da espécie? Você me pergunta. Quando alguém contava uma história sobre como seu vizinho morreu após comer uma certa frutinha esquisita, você aprendia de qual fruta você deveria manter distância. E quando alguém contava sobre como seu primo conseguiu afastar um animal selvagem apenas fazendo alguns sons estranhos, você descobriu uma forma de sobreviver caso você encontrasse algum daqueles animais em um passeiozinho de rotina. Quando alguém contava essas histórias, os outros poderiam aprender com elas e sobreviver por mais alguns dias. Mas, como grandes histórias são criadas? O passo mais importante para isso é, sem sombra de dúvidas, quando você deixa o seu like. Isso é simplesmente fundamental. E se você escrever nos comentários, bom dia senhor algoritmo do YouTube, e se inscrever nesse canal, aí sim que fica mais supimpa ainda. Mas voltando, como as histórias eram fundamentais para a sobrevivência da espécie humana, o cérebro dos humanos passou a valorizar elas cada vez mais e mais. Mas no meio dessa supervalorização extrema das histórias, os humanos também aprenderam que elas não são úteis apenas para transmitir informações de sobrevivência, mas também para o entretenimento. O cérebro dos seres humanos é uma máquina simplesmente fascinante, e é por causa dele que as grandes histórias existem. A maneira com que as histórias influenciam essa máquina de pensar é bem simples. Quando o cérebro humano imagina alguma coisa, as mesmas regiões do cérebro que seriam ativadas caso ele realmente estivesse vivendo aquilo, são ativadas. Ou seja, se ele imaginar que está comendo um grande bolo de chocolate, as mesmas regiões do cérebro daquele ser humano que seriam ativadas caso ele realmente estivesse comendo aquele grande bolo de chocolate, serão ativadas. Por isso, as grandes histórias são também grandes armas de manipulação das emoções. Elas podem conduzir a imaginação dos humanos a sentirem coisas que nem sequer estão acontecendo na realidade. E bom, como elas fazem isso? Você deve estar se perguntando. Simples, através dos hormônios. Dopamina, adrenalina, endorfina, ocitocina, todos hormônios que podem ser ativados a contarmos uma simples história. Quer ativar a adrenalina? Assuste eles. Quer um pouco de dopamina? Conte uma história de suspense. As grandes histórias são criadas para que eles tomem porções de hormônios de altíssima qualidade. O que são porções de hormônios? Vejamos, existem vários hormônios que você pode ativar em uma história, mas as grandes histórias não fazem as pessoas tomarem apenas um único hormônio. Elas fazem as pessoas tomarem uma combinação de hormônios. A essa combinação de hormônios, nós resolvemos dar o nome de poções de hormônios, ou poções hormonais. Quanto maior a qualidade da poção hormonal de uma história, mais fácil será manipular as emoções de seus ouvintes. Mas, de todas as poções hormonais, talvez a melhor delas seja o Coquetel dos Anjos, uma poção desenvolvida por J.P. Phillips, feita especialmente para prender a atenção das pessoas e fazê-las sentirem-se bem. O Coquetel dos Anjos é uma poção feita por 3 hormônios. O primeiro deles, dopamina. Sabe quando você está assistindo uma série e quando eles estão prestes a revelar um dos maiores segredos de todos os tempos, o episódio acaba, te obrigando a assistir o próximo episódio? Essa sensação de curiosidade que eles ativaram foi através da dopamina. Ela ativa o seu estado de foco e concentração, fazendo com que o seu cérebro entenda que descobrir aquele segredo é algo muito importante, e você tenha que continuar assistindo. Em seguida temos a ocitocina. Sabe aquele personagem que tem uma história super triste e você acaba se apegando muito a ele? E se importando com tudo que acontece com ele? Você fica com raiva quando ele é humilhado e fica feliz quando ele se dá bem no final. Essa sensação de empatia é gerada pela ocitocina. Eles fazem você ver aquele personagem sofrer injustamente para que você se conecte a ele. E, depois que você já está conectado, tudo que aquele personagem sentir, você vai sentir também. Não confunda isso com um boneco voodoo. Estamos falando de ciência aqui. Falaremos de magia em um outro episódio. E por fim, a endorfina. É o hormônio do prazer. Faça uma piada e quando eles rirem, pronto, você ativou a endorfina. Pra que ela serve? Esse hormônio serve para que as pessoas se sintam bem, de bom humor, satisfeitas. Faça elas se sentirem assim logo após o seu personagem passar por um grande desafio. E como grandes histórias são criadas? Falaremos um pouco mais sobre isso no próximo episódio.